Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Piloto Virtual. E no vídeo de hoje eu vou trazer um quadro aqui, já que faz um tempo, na verdade, que eu não gravo nenhum tipo de vídeo desses para vocês. Na verdade é um pouco mais complicado montar o roteiro, roteirizar e tudo mais, por isso que já faz um tempinho aí. Mas, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então já deixa sua inscrição, seu like, um comentário e vamos lá. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito da Kia Carens, né? O carro que eu tenho atualmente. Né? Então, nada mais justo do que falar um pouquinho a respeito da minha querida Kia. Então, esse modelo especificamente que eu tenho é o 2008, mas vamos falar um pouquinho a respeito da sua história. Essa aqui possui 3 gerações, a primeira lançada em 1999, que foi até 2006, foi trazida ao Brasil de maneira mais tímida. Então, pode ser que você encontre aí pouquíssimas unidades sendo vendidas dessa primeira versão da Carens. Ela ficou mais reconhecida, entre aspas, a partir da sua segunda geração, né, que começou lá em 2008 e foi até 2012. Mas mesmo assim ela foi ofuscada aí como grandes sucessos, como por exemplo a Zafira, que foi um estrondo aí no mercado, né, não tinha nem como competir, né? Mas também tínhamos outras opções como o Xara, o próprio Scenic também da Renault, que faziam frente aí a Carens. Essa que vendeu apenas 1.466 unidades lá em 2009. Então, só por aí você vê que não foi um carro lá muito popular na questão de vendas, apesar de ser um bom carro. Já a sua terceira geração, infelizmente não foi trazida aqui para o Brasil, ela foi lançada apenas lá fora, mas eu vou deixar as fotos aí para você passar vontade também, né? Claro, eu fico olhando as fotos dos carros da Kia lá fora e fico, cara, que pena que a Kia não trouxe essa versão da Carens para cá. Já teve o trabalho de trazer a Carnival, que é tão mais cara, por que não trouxe a Carens, né? Não custava, mas enfim. Então, entrando um pouco mais a respeito, na ficha técnica do modelo que eu tenho especificamente, que é a 2008, ela tem apenas uma versão que é EX, há quem diga que também que há outras versões com equipamentos diferentes, mas todas possuem a mesma nomenclatura de versão, que é a versão EX. Mas eu já falo um pouco a respeito dessa diferença para você. O seu preço de lançamento lá em 2008 foi de R$ 69.400, atualmente você consegue comprar ela pela bagatela aí de R$ 29.466, mas se você negociar, você consegue comprar por bem menos. Bom, com seu motor 2.0 de 16 válvulas, o motor Theta, utilizado grandemente aí na linha Hyundai e Kia, então você vai encontrar com muita facilidade peças de reposição mecânica aí para esse carro, bem de boa, tá? Lembrando também que é um motor e câmbio muito robusto. Então, 149 cavalos a 6.000 RPM e 19,5 kg de torque a 4.250 RPM, com um câmbio automático de, infelizmente, apenas 4 marchas. Pesando aí 1.597 kg, garante aí uma relação peso-potência para Carens de 10,72 kg para cada cavalinho. A medida dos pneus, né, são pneus bem parrudos, então a medida do pneu é um 205/60/16, então é uma medida aí um pouco difícil de encontrar. Eu sei porque eu já tive que correr atrás de uma medida de pneu dessa e é um pouco difícil de encontrar. Eu falo em lojas físicas especificamente, tá? Na internet você encontra aí com muita facilidade. Com um porta-mala de 450 litros com 5 lugares e de 120 litros quando você está com todos os lugares levantados desse carro. Então vamos falar um pouquinho a respeito dos opcionais que possuem nesse carro, né? Os últimos vídeos que eu trouxe nesse modelo não consegui trazer uma ficha tão completa, porque eram carros um pouco mais antigos, mas vamos trazer a ficha de equipamentos aqui para vocês. Ela possui freios ABS, airbags laterais, alarme antifurto perimétrico, encosto de cabeça para todos os ocupantes, farol de neblina, repetidores laterais da luz de direção, desembaçador do vidro traseiro, airbag frontal, airbag de cortina, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis com refletores duplos, limpador e lavador do vidro traseiro, travamento central das portas, sensor de estacionamento traseiro, ar-condicionado de apenas uma zona, direção assistida, apoio de braço para o motorista, ajuste de volante de altura, controle elétrico dos vidros dianteiros e traseiros, ajuste elétrico dos retrovisores, banco traseiro bipartido, terceira fileira de bancos, luz no porta-malas, ar-condicionado automático, banco do motorista com regulagem de altura, câmbio automático, bancos em couro, controle elétrico dos vidros traseiros, né, já tinha dito, rodas de liga leve, banco traseiro rebatível, destravamento remoto do porta-malas, rádio, volante multifuncional, conta-giros, indicador de temperatura externa, CD player, computador de bordo e termômetro do líquido de arrefecimento. Aqui que diverge aquela questão que eu falei para vocês a respeito da versão. Por exemplo, o meu 2008 especificamente, ele não possui repetidores laterais de seta, né? Ele não tem isso.
E volante multifuncional, algumas outras versões, por exemplo, já tem. Não tem, aliás, o meu tem o volante multifuncional, onde você pode controlar ali o volume e as funções do rádio pelo volante. Algumas outras versões é apenas o volante seco, tem apenas ali os botões sem atribuição. Uma outra coisa que difere também é que algumas Karens, a terceira fileira de banco, ela não é bipartida. Quando você levanta os dois bancos. O meu, por exemplo, você levanta independente. Se você quiser utilizar na configuração 6 ou 7 lugares, você tem essa liberdade. Então, falamos um pouco a respeito aí da história da Karens, da ficha técnica desse modelo especificamente. Lembrando que eu vou trazer um review, né, do carro especificamente, estou preparando ainda, tenho que deixar ela bem limpinha, bem legalzinha, para vocês verem, né, toda a beleza da Kia Karens. Então, se liga aí, já se inscreva no canal para você não perder esse vídeo futuro, porque tem pouquíssimo conteúdo a respeito desse carro aqui no Brasil. Então vamos entrar um pouquinho aí, infelizmente, em problemas crônicos, né? Assim como qualquer carro que você vai comprar hoje em dia, até mesmo 0 km, possuem os seus problemas. O problema, né, clássico da Kia Karens, e pelo que eu vi, alguns outros Kias e alguns Hyundais antigos também apresentam esse problema, é o problema do compressor no ar-condicionado. Né, alguns tendem a dar esse tipo de problema. O meu, na verdade, ele deu um problema no módulo do ar-condicionado. Eu estou investigando para ver se é isso mesmo. Mas, por exemplo, o compressor está fazendo o trabalho dele, mas o ar não está gelando. Né? Alguns Kias, por exemplo, infelizmente têm esse problema. Alguns, inclusive, quando você acelera o carro, o ar gela. Quando você para de acelerar, o ar não gela mais. Então, é um problema aí na questão do módulo. Outro problema, esse apresentou no meu, é o interruptor de óleo, mas eu troquei esses dias, né? E era original ainda do veículo, então não vou dizer assim, nossa, é um problema assim muito grande, porque já é um carro de mais de 12 anos de idade, então não quer mais nada que a peça dure a vida inteira também, né? Alguns outros problemas, esse é um pouco bem mais grave, né? Esse daí são pouquíssimas unidades que apresentaram esse problema, mas é muito importante que você consiga fazer uma investigação para ver se a Karens que você está olhando para comprar já apresentou esse problema, ou se apresenta esse problema de desligar sozinha. Simplesmente você está andando, ela dá uma pane. Né? Dizem que é um problema de chicote. Infelizmente, aí é como muitos carros importados que vêm para o Brasil, onde os países de origem têm climas um pouco mais frios. Quando chega aqui no Brasil, dá pau, né? Esse calor lascado que infelizmente acaba aí dando esse tipo de problema elétrico, mas é um chicote, pelo que eu vi, é um problema relativamente simples de se solucionar, mas infelizmente esse negócio de desligar sozinho, principalmente o movimento, é extremamente perigoso, mas claro que não desabona o carro, né? Lembrando aí que são poucas unidades que apresentaram esse problema, então pode ser que a Karens que você tenha olhado aí já nem tenha mais esse problema, tenha sido resolvido aí pela própria concessionária ou pelo antigo dono do carro. Outro problema também, isso daí não vou dizer que é um problema em si, mas apresenta esse problema recorrente, é o problema de suspensão. Mas também você não quer mais nada, né? Um carro enorme, né, de mais de 1.500 kg para carregar 7 pessoas. Suspensão, amigo, suspensão vai pro pau muito rápido. Então se prepara aí para quando você comprar Karens, você fazer todo um apanhadão geral, principalmente na parte de bucha, bireta, essas coisas, que eu já vou falar aqui para vocês a respeito desses custos, para você se preparar para fazer essas substituições, porque é um carro pesado e as ruas do Brasil também judia desse carro aí. E principalmente se você for assim como eu, praticamente nunca anda sozinho, o carro sempre está lotado de gente, um porta-mala cheio, carregando sempre 7 pessoas, aí ela vai sofrer mesmo, não tem jeito. Bom, falando um pouco a respeito dos problemas crônicos, vamos entrar a respeito dos custos de manutenção básica, lembrando, da Kia Karens. Começando aí pelo mais básico dos básicos, a troca de óleo, né? A substituição do óleo aí. Lembrando que ela usa um 5W30, isso especificação do fabricante, tá? É sempre bom você dar uma olhada aí qual que é o óleo que já está sendo utilizado na Karens. Então você vai gastar aí R$ 152 no kitzinho de óleo, né? Mais R$ 30 do filtro de óleo. O filtro de combustível desse carro, R$ 103. Só que é aquele que não precisa ser substituído com frequência, né? Ele é um filtro de combustível de longa duração que inclusive é utilizado internamente dentro do tanque, mas é bom você realizar a substituição. Freios, a parte de disco dianteiro mais pastilha, já encontrei o kitzinho pronto, R$ 680 para você ficar felizão aí com o freio dianteiro. Disco traseiro, esse é caro e eu já explico por quê. R$ 818 o disco, mais R$ 190 da pastilha.
O disco traseiro ele precisa ser grande o suficiente para que comporte tanto a frenagem através das pastilhas, quanto a sapata de freio interna para o acionamento do freio de estacionamento, né? Então ele tem aquele cubo de roda onde vai ter o acionamento ali do freio de estacionamento quando você estiver parado, e tem a parte também onde vai pegar a pastilha de freio para nas frenagens, né, tradicionais em movimento. Por isso que é um disco tão caro assim, mas utiliza-se pouquíssimo, então é pouco provável que você tenha que fazer a substituição dessa peça aí com determinada frequência. Os pneus, né, você vai gastar aí R$ 1.400 para colocar sapatos novos na sua Karen. Eu peguei aqui um Firestone, uma marca legal, né, R$ 1.400. Jogo de vela, R$ 102. Cabo de vela, mais 200. Correia, a correia é de acessórios, tá? Ela não usa correia dentada, é corrente de comando. Então a correia de acessórios, R$ 339. A suspensão dianteira mais traseira, lembrando que isso daqui é relacionado a buchas, coxins, bieletas e tudo mais. Não estamos falando de mola e nem a torre de suspensão em si. R$ 1.165. Se você procurar a suspensão, a torre em si, da Karen, pode ser que você encontre aí uma certa dificuldade para encontrar essas peças, né? Não só essas peças aqui, mas muitas outras peças da Karen. Se você procurar como peça tal da Kia Karen, você tem dificuldade de encontrar, porque é um carro pouquíssimo conhecido, mas ele compartilhou peças com o i30 de primeira geração, com o iX35 e com 1 milhão de outros carros daqui da Hyundai, né, mais antigos desses anos, desses respectivos anos. Então é muito mais fácil para você encontrar aí peças com outra nomenclatura, com aplicação para iX35, aplicação para Tucson, por exemplo, do que aplicação para a própria Karen em si. Então é sempre muito importante você entrar aí nos grupos de Facebook, internet afora aí da Karen, para você ver a questão de compatibilidade da peça. E não custa nada também ligar na concessionária, solicitar ali o código da peça, você encontra aí com mais facilidade. Por exemplo, a minha veio sem a vareta de óleo, e eu não encontrava de jeito nenhum essa bendita dessa vareta de óleo na internet. Liguei na concessionária, né, fiz ali uma cotação e pedi o código da peça. Quando eu pedi o código da peça, descobri que era a mesma vareta de óleo do Cadenza. Olha que maravilha. Tá lá a vareta de óleo cumprindo a sua função, que nem era especificado em si para Karens. Então pode ser que você tenha esse tipo de dificuldade, então já fica avisado aí qual que é o macete para comprar peças para esse carro. Então terminando aqui, acabei desviando um pouco do assunto. A cebolinha de óleo, como eu disse para vocês, um interruptor de óleo ali, R$ 183, um original, para você não ter dor de cabeça tão cedo. Então todo esse apanhadão de coisas que eu falei para vocês, inclusive os pneus, que encarece bastante aqui a nossa manutenção preventiva, dá um total de R$ 4.683. Para você deixar a sua Karen, ó, redondinha, maravilhosa, para você rodar para cima e para baixo aí com esse carro interessante da Kia. Mas me diz aí, você já conhecia a Kia Karen? Já viu esse carro rodando por aí? Me diz aí nos comentários o que você acha a respeito desse carro. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça, claro, de se inscrever no canal, dar essa força aí, deixa um joinha para engajar o nosso vídeo, deixa um comentário também. Muito obrigado por assistir e nós nos vemos em um próximo vídeo.